Olá! Vamos começar aqui uma jornada bem fascinante para explorar uma ideia que, olha, é radical, a nossa conexão profunda, mas muito profunda mesmo, com o próprio cosmos. A ideia central que a gente vai desvendar aqui é perfeitamente resumida nesta frase. Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. Forte, né? É uma ideia poderosa e que dá até uma certa vertigem. Mas tá, o que isso quer dizer na prática? Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso agora. Para começar, vamos precisar adotar uma perspectiva um pouco diferente, uma perspectiva cósmica. A gente vai desafiar aquela ideia bem comum de que somos seres separados, sabe? Entidades à parte do ambiente ao nosso redor. O ponto crucial é este aqui. A separação que a gente sente entre nós e o mundo lá fora talvez seja só uma ilusão. A ideia é que não estamos apenas dentro do universo, como um objeto numa caixa. Nós somos o universo, só que organizados de um jeito especial, um jeito que consegue pensar e sentir. E isso não é só uma ideia poética, não. É ciência pura. E é isso que a gente vai ver agora na nossa próxima parte. Você é feito de estrelas. Olha que interessante o que este slide mostra. É basicamente o nosso processo de fabricação cósmica. Tudo começou com os ingredientes mais simples que existiam. Aí, as estrelas viveram suas vidas, morreram e nesse processo cozinharam esses ingredientes, transformando em coisas mais complexas. As supernovas, que são as explosões dessas estrelas, espalharam esses novos elementos pelo espaço. E então, essa poeira estelar se juntou de novo, formando o nosso sistema solar, o nosso planeta e, no fim das contas, a gente. Isso torna a conexão incrivelmente pessoal. Pensa só, o ferro que transporta oxigênio no sangue, o cálcio que deixa os ossos fortes, esses materiais não foram criados aqui na Terra. Eles foram fabricados no coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Isso faz da gente, literalmente, filhos das estrelas. Mas essa conexão não é só para fora, para o espaço. Vamos agora mudar completamente a escala e olhar para o universo microscópico que vive e pulsa dentro de cada um de nós. 40 trilhões. É um número que a nossa mente quase não consegue processar, né? Mas o que será que ele representa? Esse gráfico aqui mata a charada. Ele está comparando nossos 30 trilhões de células humanas com os 40 trilhões de células de micróbios que vivem com a gente. Ou seja, por contagem de células, a gente está em menor número no nosso próprio corpo. Biologicamente, somos mais parecidos com uma colônia ambulante do que com um organismo único. E esses micróbios não são só passageiros, não. Eles são parceiros essenciais, superativos, eles ajudam a digerir a comida, produzem vitaminas que o nosso corpo não consegue fabricar sozinho, treinam o nosso sistema de defesa para diferenciar o que é amigo do que é inimigo e, pasmem, até produzem substâncias químicas que afetam o nosso cérebro e nosso humor. A fronteira entre o que é eu e o que é outro fica bem embaçada aqui. Ok, vamos agora para um lugar ainda mais estranho. A realidade invisível. Vamos explorar como as leis fundamentais da física desafiam a nossa percepção mais básica do mundo. Fica aqui uma pergunta para pensar um pouquinho. Pense na cadeira onde está sentado, no celular na mão. Será que a gente já tocou em alguma coisa de verdade? A resposta, por mais incrível que pareça e com base em como o universo funciona no nível mais fundamental, é não. O que a gente sente como toque é, na verdade, uma força invisível, a repulsão eletromagnética. As nuvens de elétrons dos átomos de uma coisa repelem as nuvens de elétrons da outra. Então, na real, a gente está sempre flutuando a uma distância minúscula da superfície de tudo, suspensos por um campo de força. E este slide aqui ilustra o porquê disso de um jeito brilhante. A matéria é, na sua maior parte, espaço vazio. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de um amendoim, no centro de um estádio de futebol, a nuvem de elétrons estaria lá longe na arquibancada. A solidez que a gente sente não vem de uma substância cheia, mas sim da interação de forças nesse imenso vazio. Tudo isso nos leva à nossa última parte, e talvez a mais profunda de todas. O cosmos desperta. Como é que toda essa poeira de estrelas e espaço vazio se organiza de um jeito que se torna consciente de si? Vamos dar uma olhada na eficiência da consciência. Um supercomputador que tenta simular só pedacinhos do cérebro consome megawatts de energia. Já o cérebro humano, que gera toda a nossa realidade, nossos sonhos, nossos pensamentos, funciona com apenas 20 watts. É a potência de uma lampadazinha bem fraca. É a máquina mais complexa e eficiente que a gente conhece. Mas toda essa eficiência nos leva ao maior mistério de todos.
A gente sabe que o cérebro funciona com sinais elétricos, mas como é que esses pulsos de eletricidade se transformam na experiência subjetiva? Na cor vermelha, no som da música, na sensação de estar vivo? Esse é o chamado problema difícil da consciência, um abismo que a ciência ainda não conseguiu atravessar. Essa citação poética captura a essência física do pensamento. A consciência, a identidade, num sentido bem real, é uma tempestade lenta e estruturada de eletricidade dentro de uma concha de osso. E assim, essa nossa análise nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se nós somos o universo se tornando consciente, se o cosmos está usando este arranjo de átomos para pensar, sobre o que ele está se perguntando? Talvez a própria pergunta já seja a resposta.